existem dois jeitos da gente medir a velocidade de um carro em um lugar, sei lá, uma estrada, uma avenida, alguma coisa assim. A lambada eletrônica, ele vai explicar agora como funciona. O radar já é um pouquinho diferente. Eu explico depois que a gente acabar. Então, ele diz o seguinte: para medir a velocidade de um automóvel que passa pela via, a lambada eletrônica conta com 2 sensores. Então, presta atenção nisso. Tem 2 sensores. Eles ficam embutidos sob o pavimento, ou seja, embaixo da rua, da estrada, e distantes, nesse caso, 4 metros um do outro. Ou seja, o que vai acontecer? O carro está vindo, ele vai passar com a roda da frente no primeiro sensor, e depois ele vai passar com a roda da frente no segundo sensor. No intervalo entre esses dois, tem 4 metros. Então, o que vai acontecer? Quando a roda passa pelo primeiro sensor, ele emite um sinal para um computador que vai zerar um cronômetro. Ou seja, ele vai começar a marcar um tempo. E a hora que essa mesma roda passar pelo outro sensor, ele vai parar de medir o tempo. Ou seja, ele vai medir quanto tempo esse carro demorou para percorrer os 4 metros. Se ele demorou, por exemplo, 0,2 segundos, como ele disse que demorou aqui, ele vai fazer um cálculo, o computador vai fazer um cálculo e vai descobrir a velocidade que aquele carro estava tendo naquele pedaço. Então, com isso, ele vai saber se o carro está respeitando ou não a sinalização. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, por exemplo, é 40 km por hora que pode, mas no nosso exemplo ele fala que a velocidade permitida era 60 km por hora, tá? E daí ele diz que caso a velocidade que o computador calculou seja maior que 60 km por hora, ele vai tirar foto, que é basicamente aquilo que vem na cartinha de multa. Então, aí ele tira uma foto e processa tudo, e daí o carro é multado. Se ele estiver abaixo de 60 km por hora, ele não vai ser multado. Então, qual é a pergunta desse exercício? Ele vai ser multado ou não? Então, basicamente, a gente vai ser o computador. A gente vai fazer o cálculo que o computador está fazendo. O que a gente vai ter que pensar? De novo, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Quanto a roda da frente do carro andou entre os dois sensores? 4 metros. Então, ΔS é 4 metros. E quanto tempo demorou? 0,2 segundos. Qual é a velocidade? Só a gente substituir o valor do ΔS e do ΔT. Então, vai ficar 4 dividido por 0,2. Igual às casas, corta a vírgula, 40 dividido por 2 é 20. Mas agora é uma parte muito delicada, presta atenção. Se você for do tipo teimoso, que não gosta de escutar a professora de física e ignorar as unidades, você vai errar o exercício por bobeira. Por quê? Deu 20. O que você vai falar? Ah, 20. 20 é menor que 60, então ele não vai ser multado. E eu digo que você está errado. Por quê? Cuidado. Esse 20 está combinando com as unidades do que a gente usou aqui. Então, metro e segundo. Então, 20 metros por segundo. E o 60 está em quilômetros por hora. Eu não posso comparar metros por segundo com quilômetros por hora. Eu preciso que os dois estejam em quilômetros por hora ou os dois estejam em metros por segundo. Então, a gente vai ter que transformar. Lembra? De metro por segundo. Para transformar para quilômetro por hora, a gente divide por 3. Aliás, a gente multiplica por 3,6. Então, eu vou fazer 20 vezes 3,6, que é a mesma coisa que... vamos fazer uma conta fácil de cabeça. 3,6 vezes 20 é a mesma coisa que eu fazer vezes 10 e depois vezes 2, porque 20 é 10 vezes 2. Então, 3,6 vezes 10 dá 36. E 36 vezes 2 dá 72. Então, essa velocidade de 20 metros por segundo, que parecia ser menor, se eu transformo para a unidade em que eu posso comparar, e aí vai ficar certo, eu vou poder comparar de verdade, vai dar maior que 60. Deu 72 km por hora. Se ele está a 72 km por hora e o máximo permitido é 60 km por hora, o que vai acontecer? O automóvel vai ser multado, sim, porque ele está acima do limite. Aí, o que eu ia falar para vocês sobre o radar é que é um pouquinho diferente, porque no caso do radar, tipo, o que a gente vê em estrada normalmente, ele não tem 2 sensores, assim, em que ele vai medir a velocidade do carro naquele intervalo. Ele emite uma onda eletromagnética
que vai atingir o carro, uma onda eletromagnética que a gente não enxerga, não é uma luz, é como se fosse uma luz, mas que a gente não enxerga. Ela vai, tromba no carro, volta, e aí o radar vai captar ela de volta. E a hora que capta ela de volta, ele consegue descobrir a velocidade do carro. A gente vai dar isso com mais detalhes em ondulatória. Mas mais especificamente, se vocês quiserem já pesquisar, sei que vocês são curiosos, pesquisem efeito Doppler. Basicamente, esse é o efeito que vai resolver o caso de radares que não são desse jeito que a gente está falando aqui. Esses são lombadas eletrônicas, o nome. Mas o radar já é um pouco diferente, tá bom?